paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem de despertamento. É uma alegria estar aqui para ministrar uma mensagem de Deus para vocês. Vamos refletir sobre um tema profundo e intimidador que encontramos na Bíblia Sagrada. Entre o poder e a perdição. Convido a vocês a começar essa jornada nas Escrituras, explorando como essa verdade pode impactar nossas vidas. O texto de referência está no livro de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33, onde lemos: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Ori, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 22 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ainda pior do que todos os que precederam. Não foi o suficiente para ele seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ele ainda tomou por esposa Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e a adorá-lo. Construiu um altar para Baal no templo de Baal que ele construiu em Samaria. Acabe também fez um poste sagrado. Ele fez mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o precederam. Em tempos ancestrais, uma figura emergiu nos corredores do poder, deixando uma marca indelével na história. Jezabel, uma mulher cujo nome ecoa através dos séculos. Hoje, exploraremos a trajetória desta rainha controversa, aprendendo lições cruciais sobre os extremos entre o poder e a perdição. O tema dessa mensagem, entre o poder e a perdição, nos leva a refletir, observando a vida da personagem em apreço, Jezabel, que poder e perdição sempre andaram juntos. Ao longo da história da humanidade, milhares de homens experimentaram o gosto doce do poder, mas também tiveram que saborear o amargo da perdição. Esta mensagem nos conduzirá a uma profunda reflexão e contextualização aos dias que vivemos, não apenas no Brasil, mas no mundo. Diante dessa abordagem, é impossível que nossas mentes não se voltem à dura realidade que o Brasil sofre mediante as arbitrariedades que alguns mortais togados estão impondo sobre o povo brasileiro. Isso tem levado muitos a ficarem desanimados e perplexos, mas ao longo desta palavra você perceberá que o poder e a perdição caminham de mãos dadas. Contexto dos dias de Jezabel. O contexto dos dias de Jezabel remonta ao século IX a.C., uma época de grande importância na história de Israel, conforme registrado no Antigo Testamento. Convido a vocês a conhecer alguns pontos importantes para entender o contexto em que Jezabel viveu. Após o reinado do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino do norte, também conhecido como Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Jezabel foi uma figura proeminente no reino do norte, que tinha sua capital em Samaria. No auge de sua vida, Jezabel casou-se com Acabe, rei de Israel, em uma aliança que transcendia o matrimônio. Uma mulher de inteligência aguçada, ela almejava mais do que o título de rainha consorte. Seu anseio pelo poder a conduziu por caminhos sombrios, moldando a história da nação. O reinado de Acabe é marcado por eventos significativos, incluindo a promoção da idolatria e a influência de Jezabel na introdução da adoração a Baal. Jezabel desempenhou um papel crucial na promoção da adoração a Baal, um deus pagão. Isso levou a um conflito religioso tremendo em Israel, com Elias, um profeta do Deus de Israel, confrontando os profetas de Baal em uma tentativa de restaurar a fé verdadeira. Ao verificarmos esta narrativa de Jezabel, fica claro que o seu modus operandi era regido pelos encantos do poder. Mas como esse encanto opera até hoje?
Os encantos do poder referem-se ao fascínio, atração ou sedução que o poder exerce sobre indivíduos, muitas vezes levando-os a comportamentos ambiciosos, autoritários e, por vezes, moralmente questionáveis. No contexto de Jezabel e sua busca pelo poder, podemos observar alguns elementos que podem ser considerados como os encantos do poder. Primeiro, influência e prestígio. O poder frequentemente traz consigo influência sobre os outros e um certo prestígio na sociedade. A capacidade de influenciar decisões e moldar eventos pode ser extremamente atraente para aqueles que buscam poder. O poder confere um senso de controle sobre circunstâncias e pessoas. A capacidade de tomar decisões e exercer autoridade sobre os outros pode ser sedutora, especialmente para aqueles que desejam moldar o mundo ao seu redor. A obtenção de poder muitas vezes traz consigo privilégios, acesso a recursos e uma vida mais confortável. E isso pode ser um forte incentivo para aqueles que buscam uma melhoria em seus status social e qualidade de vida. O poder muitas vezes está ligado ao reconhecimento público e à admiração. Aqueles que detêm posições de destaque muitas vezes são elogiados e admirados, alimentando a vaidade e o desejo por mais poder. O poder é frequentemente percebido como meio para atingir objetivos pessoais e alcançar aspirações. Isso pode incluir a realização de ambições políticas, econômicas ou sociais. No caso de Jezabel, sua busca pelo poder está associada à promoção da adoração a Baal e à imposição de sua vontade sobre o povo de Israel. Seus encantos do poder incluíram a influência sobre as crenças religiosas, a autoridade sobre os profetas e a tentativa de moldar a nação de acordo com seus próprios interesses, independentemente das consequências éticas. Essa busca desenfreada pelo poder, muitas vezes desvinculada de princípios éticos, é uma característica que pode ser observada em diversas figuras ao longo da história. O poder de Jezabel e a oposição. A história de Jezabel e o poder que ela representava enfrentaram forte oposição, especialmente por meio do profeta Elias. Vejamos alguns eventos-chave que destacam o confronto entre Jezabel, seu reinado marcado pela idolatria, e a oposição representada pelo profeta Elias. Ela construiu altares e encorajou a prática de rituais pagãos, afastando o povo da adoração ao Deus de Israel. Jezabel empreendeu uma intensa perseguição aos profetas de Deus. Muitos profetas foram mortos durante seu reinado, enquanto outros se esconderam para escapar de sua ira. Um dos episódios mais notáveis foi o confronto no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal. Elias desafiou os profetas de Baal a invocarem seu Deus para acender um sacrifício. Após horas de invocação sem sucesso, Elias orou ao Deus de Israel. Ele respondeu com fogo do céu, consumiu tudo o que ele estava, demonstrando a superioridade do Deus verdadeiro sobre os ídolos. Após o milagre no Monte Carmelo, Jezabel jurou vingança contra Elias. Temendo por sua vida, Elias fugiu e se escondeu no deserto, refletindo a intensidade da oposição e perseguição lideradas por Jezabel. Como percebemos, a história sempre se repete ao longo dos anos. O demônio do poder não aceita oposição e o resultado sempre será perseguição. Foi assim no Império Romano, na Alemanha nazista, nos governos comunistas de Stalin na União Soviética, nas ditaduras de Gaddafi na Líbia e de Saddam Hussein no Iraque, e na junta de poder que governa o Brasil atualmente. Mas o que nos encoraja é saber que Deus peleja pelos seus e que sempre o fim será trágico. O poder termina em perdição. E eu convido a vocês a conhecerem o fim de Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, e poderão checar que todos terminaram em perdição. O fim de Jezabel. O fim de Jezabel é marcado por tragédia e juízo divino, um desfecho que reflete as consequências de suas ações e sua resistência aos princípios éticos e espirituais.
O relato bíblico sobre o destino de Jezabel está registrado em 2 Reis, capítulo 9, e revela um desfecho impactante para a rainha ímpia. O texto bíblico destaca que Jeú, que se tornou rei após a morte de Acabe, estava determinado a confrontar Jezabel. Ao se aproximar de Jezreel, Jezabel buscou atrair Jeú para um diálogo da janela do seu palácio. O encontro, no entanto, foi marcado por uma ironia sombria. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 37, lemos: Jeú foi a Jezreel. Jezabel soube disso, pintou os olhos, enfeitou a cabeça e olhou para fora de uma janela. Enquanto Jeú entrava no portão, ela perguntou: será que Zinri, seu mestre, está bem? Por que você veio até aqui? Ele levantou o rosto para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: joguem-na lá embaixo. Eles a jogaram e o sangue dela respingou na parede e nos cavalos. E Jeú a pisoteou. Ele entrou, comeu e bebeu. Cuidem dessa maldita mulher, disse ele, e dê-lhe um túmulo decente, pois ela é filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, não encontraram nada além do crânio, dos pés e das mãos. Voltaram e o informaram. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou por meio do seu servo Elias, o tesbita. O campo de Jezreel, os cães comerão o corpo de Jezabel. Os ossos de Jezabel serão espalhados como estercos sobre o terreno no campo de Jezreel, de modo que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. O fim de Jezabel é descrito de maneira sombria e simbólica. Lançada da janela, seu corpo foi pisoteado pelos cavalos, cumprindo a profecia de Elias. Quando foram sepultá-la, encontraram apenas partes de seu corpo, indicando o cumprimento exato da profecia divina. A morte trágica de Jezabel serve como um poderoso lembrete nas Escrituras sobre as consequências da corrupção, da idolatria e da resistência à vontade de Deus. Seu destino, predito pelos profetas, destaca a justiça divina como resposta às ações ímpias e a firmeza do julgamento para aqueles que se desviam do caminho da retidão. A história trágica de Jezabel ressoa como eco através dos séculos, deixando-nos com uma profunda reflexão sobre os intrincados laços entre o poder e a perdição. Sua busca desenfreada pelo poder a levou a dominar e influenciar, mas, como todas as histórias de ambição desmedida, teve um fim inevitável. O confronto entre o profeta Elias, representando a fidelidade ao Deus verdadeiro, e Jezabel, simbolizando a sedução do poder desvinculado de princípios éticos, oferece-nos uma narrativa atemporal. Essa dicotomia nos faz questionar nossas próprias escolhas e o equilíbrio delicado entre o poder que buscamos e os princípios que defendemos. No cenário contemporâneo, ao contemplarmos as complexidades do poder, somos compelidos a avaliar as consequências de nossas ações. No Brasil e no mundo, as arbitrariedades e a busca desenfreada pelo controle podem nos levar a um caminho perigoso, semelhante à senda trilhada por Jezabel. A história nos adverte sobre os perigos da idolatria ao poder e a necessidade de equilibrar a autoridade com a integridade. Como sociedade, somos chamados a resistir à sedução da perdição que muitas vezes acompanha o poder desmedido. A moral dessa narrativa ressoa: a busca pelo poder deve ser temperada pela responsabilidade, compaixão e respeito aos princípios éticos. Que aprendamos com Jezabel não apenas como uma figura histórica, mas como uma advertência viva sobre os desafios e perigos que enfrentamos quando o poder se desvia do caminho da justiça e da verdade. Que possamos escolher sabiamente, equilibrando o poder com a responsabilidade, para que nossa trajetória não seja marcada pela perdição, mas sim pela construção de um legado duradouro e significativo. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações.
Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.